Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. Ele vai falar sobre a santidade. Inclusive, os versículos que se seguem também, do versículo 25 até o 32, ele também fala sobre a santidade. Mas do versículo 17 até o 19, ele faz uma admoestação, ou seja, ele encoraja os cristãos a viverem em santidade. Do versículo 20 até o 24, ele faz uma argumentação. Paulo argumenta a respeito desta vida de santidade. E do versículo 25 até o 32, ele faz uma aplicação em nossas vidas desse viver em santidade. Mas eu vou fazer dois vídeos. Vou fazer um em que Paulo ele faz uma admoestação e faz uma argumentação, que é do versículo 17 até o versículo 24. No próximo vídeo eu estarei falando a respeito da aplicação, que é vai do versículo 25 até o 32. Lembrando que a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, isso após o ano 60, já da nossa era. Vamos ver o que diz Paulo nesta carta. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios ou os pagãos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscuros de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Texto maravilhoso este. São poucos versículos, mas ele tem uma riqueza, esse texto tem uma riqueza de detalhes, uma coisa extraordinária. Então pode ver que Paulo primeiro, ele faz uma admoestação do versículo 17 ao 19, e depois o 20 ao 24, ele faz uma argumentação. Vamos então entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Primeiro, ele está convocando as pessoas, os crentes de Éfeso, a viverem uma vida de santidade. Ele diz que, digo, portanto, no Senhor, pode ver que sempre Paulo está focando na pessoa do Senhor Jesus, e ele testifica que não mais andeis como também andam as gentes. Ou seja, pode ver que ele usou o verbo andar aí em dois tempos, em duas conjugações, que não mais andeis como andam, anda aqui está no presente, ou seja, que nós como cristãos que estamos em Cristo, nós não devemos andar como andam as pessoas que estão no mundo. Gentios aqui é pagãos,
ele diz que, olha, vocês agora que são novas criaturas em Cristo, vocês não devem andar como andam os pagãos. Ou seja, a minha vida que eu levava agora é passado, já não pode fazer parte do meu presente. O presente agora é para os pagãos, eles que ainda continuam tendo a vida dissoluta, vivendo em pecado. Diz ainda que andam como os pagãos, na vaidade. Vaidade aqui, a palavra grega é mataiotes. Mataiotes é depravação, ou seja, corrupção moral. Ele está dizendo o seguinte, que como andam os gentios, corrompidos moralmente, seria a tradução assim mais clara, corrompidos moralmente em seus próprios pensamentos. Ele diz o seguinte, que os cristãos não podem ter uma mente corrompida moralmente, mas ter uma mente de Cristo. Quem tem uma mente corrompida, uma mente depravada, são os pagãos. E isto eles têm em seus pensamentos. Pode ver que ele fala na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, na corrupção, na depravação moral dos seus próprios pensamentos. E ele diz ainda que, o versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida. Ou seja, o que é obscurecidos? Obscurecidos aqui é cobrido de trevas, ou seja, os seus entendimentos estão cobertos por trevas profundas e, devido ao fato das suas mentes, dos seus entendimentos estarem cobertos por trevas, eles vivem alheio a uma vida com Deus, por causa da ignorância. Ignorância é não saber as coisas relativas à vontade do Senhor Deus. E diz aqui que alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, pode ver que dureza de coração aqui é um coração caloso ou coberto de calo, ou seja, que perdeu a sensibilidade. Vocês podem ver que uma pessoa, quando tem uma mão calosa, cheia de calos, ela perde parte da sua sensibilidade. Isto, ele falou, que é um calo que cresceu no meu coração, ou seja, na minha alma. Então eu não tenho mais percepção espiritual. A minha sensibilidade espiritual já não é tão expressiva como era no passado. E veja bem que Paulo ele está escrevendo para cristãos que estavam na igreja de Éfeso. Ele não estava escrevendo para ímpios. Ele estava dizendo que os cristãos que tinham convertido a Cristo, eles estavam querendo viver uma vida que vivia outrora, como eles viviam no passado, e que era para eles viverem uma vida de santidade. Então, Paulo está admoestando aos cristãos para viverem em santidade. Então, ele diz o seguinte, que os gentios eles vivem dessa forma, com o seu entendimento coberto de trevas, alheio à vida com Deus, cheio de ignorância, eles não sabem nada a respeito de Deus, e pela dureza do coração deles, ou seja, o coração está coberto de calos, tem uma calosidade muito grande em seus corações, a ponto de perderem a sensibilidade espiritual. E outra coisa, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Ou seja, devido ao fato de seus corações se tornarem calosos, eles vão perder a sensibilidade, e perdendo a sensibilidade, eles se entregam a toda forma de dissolução. A palavra dissolução aqui é alcegeia, sensualidade. Sensualidade aqui está ligado aos pecados sexuais, no que se diz respeito a pessoas querer se mostrar no sentido de atrair o sexo oposto. Sensualidade está voltada à área sexual do ser humano. Então eles se entregaram, porque a sensualidade, para com avidez é intensidade, com intensidade cometerem toda sorte de impureza. Impureza aqui é uma palavra
grega que quer dizer corrupção moral. Isso remete ao nosso homem interior, a moral do homem, ela se corrompe por causa disso que eu já li. Mas veja bem o que Paulo fala, agora ele argumenta, veja bem que ele admoesta aos irmãos de Éfeso a terem uma vida de santidade. Olha, vocês têm que viverem uma vida de santidade, porque vocês eram do mundo e saíram do mundo, vocês eram pagãos e agora não são pagãos mais, vocês agora foram iluminados pelo Evangelho de Jesus, vocês não têm as suas mentes cobertas por trevas, então agora vocês já compreendem o Evangelho de Cristo, então vocês não podem viver mais essa vida, é a argumentação de Paulo. E veja bem agora, ou melhor, é a demonstração de Paulo. Agora ele argumenta. Veja bem, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Ou seja, não foi desta forma que vocês aprenderam do Senhor Jesus. Não foi isto que vocês aprenderam. E se é que de fato o tendes ouvido. E se realmente vocês ouviram a respeito dos ensinamentos de Cristo Jesus, se realmente vocês aprenderam dele, vocês vão ter uma vida mudada, vocês vão ter uma vida de santidade. Olha, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. A verdade que está na pessoa de Cristo, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus quem disse. Ele é a própria verdade. Então, Paulo argumenta, se nós, de fato, aprendemos de Cristo e fomos instruídos na pessoa dele, nós ouvimos dele, nós teremos uma vida de santidade. No sentido de que, quanto ao trato passado, o trato passado aqui é o modo de viver antigo, ou seja, seria no sentido de que quanto à minha maneira de viver no passado, vos despojeis do velho homem. Esse despojar aqui é despir, tirar, jogar fora, tirar de um lugar e colocar em outro, ou tirar essa roupagem, despir o que? Do velho homem que se corrompe, apodrecer, do velho homem que se apodrece. Veja bem que esse apodrecimento é causado aqui, apodrecimento segundo as concupiscências do engano. Concupiscência do engano aqui é desejos fortes, a palavra é epitúmia. Epitúmia no original grego é desejos fortes descontrolados. É os meus desejos, quando fogem do meu controle, eles se tornam concupiscências. E esses desejos fortes, diz aqui, a palavra engano, é algo que me leva a cometer o erro. Então, esses desejos fortes, eles me levam a cometer pecado contra Deus. Então, veja bem que, no sentido, eu tenho que me despir, no sentido do velho homem, daquele homem do passado. Eu tenho que despojar desse velho homem, tirar essa roupagem desse velho homem, porque esse homem se corrompe a cada dia, segundo os desejos fortes descontrolados, e esses desejos fortes descontrolados, eles me levam a cometer pecados contra Deus. Veja a argumentação de Paulo com relação à vida de santidade. Continua o texto aí, e vos renoveis. Renovar é fazer novo novamente. Aquilo que era velho, eu tenho que renovar. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A minha mente, o meu entendimento tem que ser renovado. E vos revistais. Então eu fui despido do velho homem, o velho homem que se corrompe em suas concupiscências, em seus desejos descontrolados, que me conduz ao erro. Eu tenho que me despir deste velho homem e agora eu vou vestir novamente do novo homem. E este novo homem diz aqui que ele foi criado segundo a justiça, retidão, procedentes da verdade. Criado segundo aqui é o seguinte, a palavra grega é
conforme, de acordo com. Então, seria o seguinte: e vos revistais, ou seja, vestir de novo, do novo homem, criado conforme, de acordo com a vontade de Deus, em justiça, retidão. Tudo isso procede da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Quando eu creio em Jesus, ouço da palavra do Senhor Jesus e sigo a Jesus, me torno um discípulo de Jesus, aí sim, eu serei renovado em meu espírito. E agora eu vou vestir uma nova roupagem segundo a vontade de Deus, e essa nova roupagem ela é em justiça e em retidão. Veja bem que Paulo, ele admoesta os irmãos, ele faz uma admoestação e depois ele faz uma argumentação a respeito da vida de santidade. No próximo vídeo, eu estarei meditando dos versículos 25 até o versículo 32. Nestes versículos que se seguem, Paulo ele vai fazer uma aplicação da sua admoestação e também da sua argumentação. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!